Olá e bem-vindos. Olha, o que a gente tem na nossa frente hoje é impressionante. É bastante coisa, né? Não é um ou dois artigos. A gente está falando de uma auditoria forense completa, dossiês técnicos, pesquisa de universidade federal, até guias para candidatos. É um universo de informações. E tudo focado numa única plataforma. Exatamente. Uma plataforma que, praticamente define o recrutamento no Brasil hoje. A GUP. E os números são absurdos. 500 milhões em investimento, 46 milhões de cadastros. A promessa é clara: eficiência e contratações inteligentes. Só que, quando você junta tudo isso, são mais de 40 fontes diferentes, né? A gente está falando de material da UFRJ, do Intercept Brasil, até jurisprudência da Justiça do Trabalho. Certo. A conclusão que emerge é o exato oposto. A tese que esses documentos constroem é pesada. Eles afirmam que a plataforma se tornou, na prática, um passivo estratégico multidimensional. Passivo, estratégico, multidimensional. É uma expressão bem forte. É fortíssima. Basicamente, um tiro no pé gigantesco para a estratégia das empresas. Então, a nossa missão aqui hoje é desempacotar o que isso significa. Vamos mergulhar nessas evidências e entender por que uma ferramenta tão dominante é descrita de forma tão crítica. Exato. Vamos olhar a ineficiência, os vieses, os riscos. E acho que a gente pode começar pela peça central de tudo isso, que é a tal da inteligência artificial Gaia. Certo, a Gaia. O marketing diz que ela ordena currículos por aderência e fit cultural. Parece, o sonho de todo recrutador. Mas o que a análise técnica diz de verdade? Olha, a análise técnica meio que joga um balde de água fria nisso. Na realidade, a Gaia não avalia competência de forma semântica, sabe? Não. Não. Ela funciona mais como um filtro de rejeição baseado em sintaxe. Basicamente, ela procura correspondência literal de palavras. É o famoso deu match ou não, só que para palavras. Tipo, se a vaga pede gestão de projetos ágeis. Isso. E o currículo de um especialista no assunto descreve a experiência como liderança de equipes Scrum, que na prática é a mesma coisa. O algoritmo pode não entender. Pode simplesmente não fazer a conexão. E aí um profissional super qualificado é rebaixado no ranking. Ou pior, descartado. E tem prova de que isso acontece mesmo em larga escala? Tem, e é contundente. A auditoria documenta casos de recrutadores que, frustrados, foram auditar o processo manualmente. Foram lá para as últimas páginas, sabe? Posição 200, 300. E encontraram candidatos muito mais qualificados do que os que estavam no top 10. O relatório chama isso de geração de falsos negativos em escala industrial. Nossa. Mas isso nem é o mais chocante. A vulnerabilidade maior é uma técnica chamada keyword stuffing. Espera aí. Keyword stuffing. Isso é um termo de SEO, de otimização para o Google de uns 15 anos atrás. O que isso tem a ver? Tudo a ver! E da forma mais rudimentar que você pode imaginar. A análise descreve o hack é de uma simplicidade que assusta. O candidato só copia a descrição inteira da vaga. A descrição da vaga. Isso, com todas as palavras-chave, e cola no rodapé do próprio currículo. Mas isso não ficaria super óbvio para qualquer recrutador? Um bloco de texto aleatório no final. Aí que tá o truque. Eles colam o texto com a fonte em tamanho 1 e na cor branca. Invisível. Invisível para o olho humano. Mas o sistema da GUP, o parser, ele lê aquele texto oculto e como ele encontra 100% de correspondência com as palavras da vaga, ele dá nota máxima para o candidato. Não, peraí. Isso é inacreditável. Você está me dizendo que uma plataforma de 500 milhões de reais é enganada por um truque tão básico quanto mudar a cor da fonte? É uma falha, fundamental. E as consequências são devastadoras. O topo do ranking deixa de ter os mais competentes. E passa a ter os melhores hackers de SEO de currículo. Exatamente. A empresa gasta tempo, gasta recurso entrevistando gente que é boa em manipular o sistema, não necessariamente boa no trabalho. E imagino que essa falha tenha criado todo um ecossistema paralelo. Gigantesco. Os documentos analisam isso. Tem dezenas de tutoriais no YouTube.
Como passar na GUP, estratégia secreta que aumenta suas chances. Tem até repositório no GitHub ensinando a burlar o sistema. Uau! E a conclusão de uma das análises é brutal. Diz que o sistema não seleciona os melhores profissionais, ele seleciona as pessoas que melhor consomem conteúdo sobre como hackear o sistema. A citação é direta. Isso reduz a qualidade média da força de trabalho contratada. Ou seja, a empresa está, sem saber, contratando com base na habilidade da pessoa de achar brechas no sistema que ela mesma paga para usar. E os testes não deveriam filtrar isso. Esse é outro ponto crítico dos documentos. Os famosos testes psicométricos, de lógica, de padrão geométrico. Sim. Não existe, segundo as fontes, nenhum estudo público que comprove uma correlação clara entre ir bem nesses testes e ter uma boa performance real no trabalho. Pelo menos não para a maioria das funções. Então, um enfermeiro excepcional ou um advogado brilhante podem ser eliminados porque não foram rápidos num quebra-cabeça de lógica que não tem nada a ver com o trabalho deles. Exatamente isso. E some a isso a fadiga cognitiva. Os candidatos têm que ficar refazendo testes muito parecidos para cada vaga. É exaustivo. E aí os melhores que já estão empregados, com menos tempo, Desistem. Simplesmente desistem. Quem persiste muitas vezes é quem tem mais tempo livre, o que pode ser um indicador de baixa empregabilidade. então o sistema, além de ineficiente, ainda afasta os melhores talentos. Mas a análise vai além. Os documentos sugerem que isso tudo pode estar escondendo algo ainda mais grave: discriminação. Sim, e aqui a gente entra na segunda grande área da análise, que é talvez a mais preocupante de todas. E a peça central aqui, pelo que eu vi, é um estudo da UFRJ infiltrado na GUP. O nome já é forte. E a conclusão, pelo que eu li, é demolidora. A auditoria chama de a evidência acadêmica mais devastadora. A conclusão do estudo, citando, é que a plataforma não apenas não previne vieses, como os potencializa. É uma afirmação muito, muito séria vinda da academia. Como isso acontece? Como uma máquina, que deveria ser objetiva, acaba potencializando o preconceito? É a própria natureza do machine learning. O algoritmo aprende com o que aconteceu no passado. Então, se uma empresa nos últimos 10 anos contratou majoritariamente homens, brancos, de 2 ou 3 universidades de elite... A IA aprende que esse é o padrão de sucesso. Exato. E a partir daí, ela passa a replicar esse padrão. O algoritmo começa a rebaixar sistematicamente candidatos que fogem desse perfil. Mulheres, pessoas negras, gente de outras universidades. A discriminação que antes era humana, difusa, vira Automatizada. e escalável. E o pior, ganha um véu de objetividade matemática. Parece que é uma decisão técnica, mas na verdade está só perpetuando um preconceito histórico. E isso é assustador. A empresa contrata a ferramenta para remover o viés humano, mas acaba comprando uma máquina que automatiza e amplifica o viés que já existia. E com uma aparência de neutralidade que torna tudo mais difícil de questionar. E o problema é a opacidade, a caixa preta. A empresa não sabe por que a Gaia tomou uma decisão. Ela opera no escuro, confiando numa ferramenta que a academia aponta como discriminatória. E isso se manifesta de formas muito cruéis. Os documentos listam exemplos, né? Vários! O primeiro é a barreira socioeconômica. O sistema exige uma internet estável, de alta velocidade, um computador moderno. Coisa que a gente nem pensa. A pessoa pode ser perfeita para a vaga, mas se a internet cai no meio de um teste com cronômetro, ela é eliminada por falta de infraestrutura. Precisamente. Outro ponto é o viés de disponibilidade. O processo é longo, não é remunerado. Isso favorece quem está desempregado. E exclui uma mãe solo com jornada dupla, um trabalhador com 2 empregos. Exato, eles não têm esse luxo de tempo. E tem a questão dos neurodivergentes. Testes com o cronômetro são barreiras conhecidas para pessoas com TDAH, do espectro autista. Mais uma camada de exclusão. Sim, e, por fim, o viés de formação acadêmica. Se o algoritmo aprendeu que sucesso é igual a USP ou FGV,
o nome de outra faculdade vira uma palavra-chave de exclusão. É um verdadeiro campo minado. E quais são as consequências diretas disso tudo para as empresas? Porque não deve ficar só na ineficiência. Não fica. E aí a gente entra na terceira parte, o passivo jurídico e o colapso da marca empregadora. O primeiro risco óbvio é a violação da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Como? A auditória documenta a solicitação de dados sensíveis, religião, orientação sexual, sob o pretexto de um senso de diversidade. O problema é que isso cria uma coação implícita. O candidato fica pensando, se eu não preencher, vou ser penalizado. Exatamente. E isso já está gerando processos. A Justiça do Trabalho já condenou empresas por violação da LGPD em recrutamentos via GUP. A responsabilidade é da empresa. Ela não pode culpar a ferramenta. E tem um conceito jurídico que os documentos citam que eu achei fascinante. A teoria da perda de uma chance. O que é isso? É uma tese que se aplica quando um ato ilícito tira de alguém a oportunidade real de conseguir algo. No contexto da GUP, quando um algoritmo opaco elimina um candidato qualificado sem justificativa, Ele está, em tese, tirando ilicitamente a chance daquela pessoa de concorrer. exatamente. E aí vem o ponto crítico. Imagina a cena num tribunal. O advogado pergunta, por que meu cliente, com todas essas qualificações, foi eliminado? E a empresa responde. Se a única resposta for, não sei, foi a Gaia? E isso que a auditoria chama de indefesa técnica. A empresa não consegue se defender. É um convite a condenações. Qual o risco jurídico tem o dano à imagem, né? Um dano gigantesco. A frustração é tão grande que gerou um movimento anti-GUP. A evidência mais clara citada nos documentos são repositórios no GitHub chamados Vagas Sem GUP. Chegou a esse ponto, as pessoas estão ativamente criando e compartilhando listas de empresas que não usam a plataforma. Isso diz tudo. Não usar GUP virou um selo de qualidade, um diferencial. Em fóruns para profissionais sêniors, a recomendação é explícita. Se o link for da GUP, nem clique. A plataforma virou um repelente de talentos, o que nos leva ao conceito final da auditoria que amarra tudo isso, a seleção adversa. Exato. A análise conclui que a plataforma cria dois grandes grupos de candidatos. O primeiro é o Game Over. Game over. São os profissionais de alta qualificação, os mais desejados. Eles olham para aquele processo longo, burocrático, cheio de teste genérico e simplesmente decidem não participar. Não precisam passar por isso. Certo. Os melhores desistem. E quem sobra? O segundo grupo, os gamers. Não são os mais competentes para a vaga, mas são os que se especializaram em jogar o jogo. Os que aprenderam o keyword stuffing, decoraram os testes. Isso, são os que têm tempo e paciência para passar por todas as etapas. Então, no fim, a ferramenta que deveria atrair os melhores acaba entregando para a empresa as pessoas que são melhores em passar no processo seletivo da GUP, enquanto o talento de verdade vai direto para o concorrente. Essa é a conclusão brutal da auditoria. A plataforma torna a empresa radioativa para a elite da força de trabalho. É a definição de seleção adversa. Chegando ao final, o que a gente vê é uma convergência de evidências que é muito difícil de ignorar. Fontes acadêmicas, jornalísticas, análises técnicas, decisões judiciais, tudo aponta para o mesmo lugar. O veredito da auditoria de que a plataforma age como um muro de Berlim digital parece fazer todo sentido. É uma conclusão forte, mas que é construída passo a passo por todas essas fontes. E nos deixa com uma reflexão final, que talvez seja o ponto mais profundo de tudo isso. Depois de tudo isso, qual é a grande questão que fica no ar? O paradoxo central. Uma ferramenta vendida com a promessa de otimizar a busca por competência, acabou criando um sistema que recompensa a manipulação, a superficialidade e até a fraude. O que nos força a pensar sobre o papel desses sistemas em geral. Exatamente. E isso levanta uma questão provocativa para o futuro. Em um mundo cada vez mais mediado por algoritmos, como a gente consegue distinguir entre otimizar um sistema para ter sucesso de forma legítima e simplesmente corromper a integridade do objetivo original? E, mais importante, qual é a responsabilidade das empresas
quando a ferramenta que elas escolhem para achar talento acaba, na verdade, treinando e recompensando a desonestidade.